E aí galera, beleza? Aqui é o Pinho. E hoje um vídeo aí um pouco diferente aí do tópico calistenia do canal. Hoje eu vou estar falando sobre como eu vim chegar aqui no Canadá, como foi o processo do início. Então se você não se interessa muito sobre esse assunto, não assista o vídeo, certo? No futuro eu vou falar um pouco sobre como é a realidade aqui do brasileiro aqui no Canadá, se é realmente essa maravilha que todo mundo fala, se realmente é ruim como muita gente imagina. Eu vou começar do início, como é que surgiu essa ideia de morar fora do país. Eu estava trabalhando na Beira-Mar como policial na Copa de 2014. De repente um gringo, eu acredito que ele seja da Nigéria, perguntou para mim uma coisa simples sobre o McDonald's, alguma coisa do tipo até que horas ficava aberto o McDonald's. E eu não consegui entender o que ele falava e eu também muito menos consegui responder. E isso me frustrou muito porque eu estudei durante 2 anos e meio, 5 semestres em uma escola de idiomas lá no Brasil, não vou citar o nome. Saí sem falar nada, tinha aula toda semana, era considerado um dos bons alunos, só tirava notas boas, mas mesmo assim não tinha confiança suficiente para falar, muito menos conseguir entender as pessoas. Então comecei a pesquisar sobre como morar em outro país e de repente cheguei na Austrália. Não cheguei lá, claro, mas cheguei na informação sobre que a Austrália tinha plano de imigração e tinha muitos brasileiros morando lá. E comecei a ver que aquele lugar era o paraíso e tal, muito parecido com o Brasil, índice de criminalidade muito baixo, qualidade de vida bem alto. E comecei a pesquisar sobre isso e tal, ver as possibilidades. Naquela época eu nem cogitava vir morar no Canadá. Concentrei todos os meus esforços em aprender tudo sobre como imigrar para a Austrália e adquiri muita informação sobre isso e nada sobre o Canadá. Comecei a fazer o que eu podia fazer, que era estudar inglês, coisa que eu não tinha ainda. Se eu queria estudar em um país, se eu queria morar e trabalhar em um país, eu tinha que ser capaz de entender no nível de uma sala de aula, de entender tudo que o professor está falando, de fazer trabalhos, de escrever, de falar com os clientes se eu queria trabalhar. E era uma coisa que eu ainda não tinha, então eu comecei a estudar de graça. Já falei para algumas pessoas como foi que eu aprendi inglês. Primeiros vídeos do professor Andrew Abrahamson, que tem de graça aí no YouTube, é só você procurar lá. São 29 aulas de 20 a 50 minutos no máximo. Depois que eu terminei esses vídeos, eu os assisti por mais de uma vez até cada vídeo, porque eu queria realmente entender, eu estava bem focado, estava estudando cerca de 4, 5, 6 horas por dia. Depois que eu terminei esse curso, meu ouvido abriu e tal, consegui entender bastante coisa que eu ouvia e fui para um curso de áudio que é o Effortless English, que também coloquei o link na descrição de outro vídeo que eu falei sobre como aprender inglês. Depois procurei pessoas no Conversation Exchange, que é um site onde você coloca a sua língua nativa e a língua que você tem interesse de aprender, e ele vai encontrar alguém que tem interesse em aprender a sua língua e é nativo na língua que você quer aprender. Comecei a praticar com as pessoas e tal, chegava a falar de 2, 3 horas por dia com outras pessoas, mesmo entendendo apenas 50% do que elas falavam. Toda vez antes de entrar no Skype ficava muito nervoso e tal, mas mesmo assim eu superava aquele nervosismo e ia à frente. E foi assim que eu fui capaz de conseguir uma nota boa no IELTS, fiz um teste de inglês, que para estudar fora do país, na Austrália, Nova Zelândia, Canadá, você precisa ter esse teste, ou o TOEFL. Fiz o IELTS, tirei uma nota que me dava acesso a estudar fora do país, nessa instituição na Austrália. E depois que estava tudo certo, escolhi estudar uma coisa que não tinha nenhuma relação com o que eu fazia, nem com o que eu tinha estudado no Brasil. Como vocês sabem, eu era policial e sou formado em Educação Física no Brasil, pela Universidade Federal do Ceará. E de última hora, a consultora da agência de intercâmbio disse que o meu perfil tinha um risco muito alto de ser reprovado meu visto, ou de eles colocarem uma notificação de no further to stay, que é após o término dos meus estudos eu não poderia ficar na Austrália, eu teria que sair do país para poder aplicar novamente. E isso realmente desmoronou todos os meus planos, porque eu ia aplicar todo o meu dinheiro para ir morar num país, para estudar durante 2 anos. O que eu ia estudar tinha que ser uma coisa que estava em demanda naquela região do país, que era carpintaria. Então o que é que eu ia fazer de volta no Brasil sem dinheiro, com diploma de carpintaria, o que é que eu ia fazer, né? Então
eu mudei a minha opção para o Canadá, mas antes disso eu tinha me preparado no inglês e tinha juntado dinheiro suficiente e, além do mais, vendi meu apartamento, vendi meu carro, vendi tudo que eu tinha no Brasil para poder pagar pelos meus estudos no Canadá, né? Que é bastante caro em qualquer país. Estudante internacional, se você vem de outro país, você paga 3 ou até 5 vezes mais do que um estudante doméstico, que é um estudante do próprio país. E essa é a grande maioria das pessoas que eu conheço aqui, eles pagaram pelos próprios estudos. Não conheço ninguém que está com bolsa aqui. Todos os brasileiros que eu encontrei aqui no Canadá, todos estão pagando pelos estudos. Então, se você pensa em ter bolsa, não vou dizer que é impossível, com certeza deve existir. Comece a pesquisar sobre isso, mas a maneira garantida que tem é você pagar pelos seus estudos, e para isso você vai precisar de muito dinheiro. E eu não sou rico, como vocês sabem, eu era policial. Quando comecei a trabalhar na polícia em 2008, o policial ganhava R$1.200 e agora quando eu saí não estava ganhando nem 3.000, então eu não sou rico. Minha mulher era professora de yoga no Brasil, eu ajudava na casa dos meus pais, emprestava dinheiro com meus pais, contribuía para ajudar na casa da minha sogra. Eu morei lá durante os últimos 6 meses antes de vir para cá, tinha vendido meu apartamento já. Vi que no Canadá tinha umas interessantes opções para quem quer imigrar. É um processo bem difícil, não é fácil como muita gente imagina no Brasil, mas é possível. Então tinha a possibilidade de eu vir para cá e estudar uma coisa que eu tenho interesse. E eu estou estudando um programa chamado Fitness and Health Promotion. Aqui no Canadá, para você ser um professor de educação física, um personal trainer, você não precisa ser formado em educação física como no Brasil, você só precisa ser certificado. E para isso você pode fazer um curso online, você pode fazer um curso de um final de semana e ser um professor certificado, mas você tem que ir atrás dos seus alunos, fazer seu nome, como em qualquer lugar do mundo. E eu estou estudando esse curso, que é um curso de 2 anos. Se você quer saber quanto se paga, eu não vou te falar agora, mas vai lá, coloca Fitness and Health Promotion, George Brown College, e lá você vai ver quanto é que um estudante doméstico paga, e lá também vai ter um link que vai levar até a tarifa para estudante internacional. Você vai ver que é 3, 4 ou até 5 vezes mais do que um estudante doméstico paga. Então, galera, se eu conseguir estar aqui, qualquer um também consegue, certo? Eu, até os meus 15 anos de idade, eu morei em Poranga, nasci e morei em Poranga até os meus 15 anos de idade, quando me mudei para Fortaleza. E em 2008 passei no concurso da polícia, trabalhei até o ano passado, apliquei para o visto, comprovei tudo, muitos documentos, e quase em cima da hora eu recebi a resposta, final de julho, início de agosto. Assim que eu recebi a resposta que tudo estava certo, que eu podia vir para cá, comprei as passagens, fui na polícia, dei baixa, me demiti da polícia, só quando eu soube realmente que era 100% de garantia de que eu poderia vir pra cá, e arrisquei tudo que eu tinha, galera. Depois desse visto de 2 anos de estudo, eu posso ter um visto de trabalho de 2 ou 3 anos, e nesse período eu vou ter que aplicar para residência, eu vou ter que ter uma série de critérios, como seu nível de inglês, sua experiência de trabalho aqui no Canadá, sua educação fora e aqui no Canadá também, sua idade, tudo isso vai contar pontos, e as pontuações mais altas nesse ranking vão ser convidadas para aplicar para residência permanente. Então não é um processo fácil, é bem difícil, certo? Se você imaginar o seu trabalho aí no Brasil, imagine se você é capaz de desempenhar o seu trabalho se você fizer isso em inglês. Se você tiver clientes que só vão entender se você falar inglês, que só vão falar com você em inglês e não querem saber se você chegou agora ou não. Imagine você numa sala de aula, com seu professor dando aulas, te passando trabalhos para fazer, provas, e você tendo que se comunicar apenas em inglês. Você é capaz de fazer isso? Se você não é capaz de fazer isso, eu sugiro que você foque nisso agora, em inglês em primeiro lugar, certo? Quanto mais você estudar inglês aí, menos você vai sofrer aqui. Tem uma frase que eu sempre guardo comigo que é: quanto mais você sua em tempos de paz, menos você sangra em tempos de guerra. Isso é uma grande verdade. Quanto mais você treinar, você trabalhar para conquistar os seus objetivos no futuro, menos difícil vai ser essa adaptação no futuro. E nada que você faça no Brasil vai realmente te preparar para o que é ter uma vivência fora do país. Você, quando chegar aqui, você vai ver realmente que os desafios são muito maiores do que você imaginava, mas com certeza é possível, o ser humano é capaz de aprender.
Como eu falei, eu não sou nenhum cara super inteligente, eu não sou especial, eu não sou o cara mais forte do mundo, eu não tenho a melhor genética, como vocês podem perceber aí, mas eu não desisto, esse é o meu segredo. Então, se você quer conquistar os seus objetivos, se você quer ter um corpo em forma, se você quer aprender inglês, se você quer ir para fora do país, não tem nada fora de você mesmo que vai te garantir isso. É apenas você, isso é um mérito que vai ser apenas seu. Não tem escola de idiomas que vai colocar na sua cabeça o inglês se você não quiser, certo? Pode ser que funcione para algumas pessoas, se realmente a pessoa tiver interesse no idioma, mas pra mim só funcionou quando eu realmente tinha um interesse genuíno, uma coisa que me fazia pensar nos resultados de falar inglês e não apenas em falar, eu falo inglês, pra dizer pra todo mundo que eu falo inglês, mas o que esse inglês iria me possibilitar. O inglês me possibilitou me inscrever em vários canais de calistenia no YouTube em inglês, entender tudo que eles estavam falando e conseguir ter a ideia de passar no canal também no YouTube todas essas informações em português. Foi isso que me motivou a iniciar o canal. Então, galera, é isso, certo? Esse foi o caminho que eu fiz para vir morar no Canadá. Então, espero que isso ajude a você também a pensar sobre o momento correto. Foi um planejamento de 2 anos, de quando eu comecei a pensar em vir morar fora do país e quando eu realmente consegui ir para fora do país. Não é uma coisa que você vai conseguir em 6 meses. Primeiro lugar, inglês. Segundo lugar, dinheiro, certo? Terceiro lugar, o plano. Depois que você tiver tudo isso, você, enfim, pode começar a dar o primeiro passo realmente e aplicar para ir morar fora do país, certo? E eu garanto para vocês que aí é que o desafio começa, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera. Valeu, inscreva-se no canal, comente embaixo o que você achou sobre o vídeo, se você quer mais conteúdo desse tipo. E valeu, galera, até a próxima.